Olá, queridos irmãos. Estamos aqui em mais um bate-papo das quintas-feiras com a nossa querida Laura Mafra, a Laurinha, né? Estamos aqui hoje para um bate-papo muito importante sobre o Outubro Rosa. Mas antes a gente vai convidar vocês para silenciar um pouquinho os nossos corações, as nossas mentes, para fazer uma pequena prece, para a gente se harmonizar e obter aqui a presença dos nossos mentores para auxiliar esse bate-papo fraterno e tão gostoso. Graças a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais que nos acompanham, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesse bate-papo tão gostoso com os operários da paz e pedimos o auxílio desses espíritos abnegados trabalhadores do Cristo para que nos auxiliem nesse trabalhinho de amor e caridade. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Sim, seja. Pronto, querida. Vamos ver a nossa querida Laurinha falar agora sobre o Outubro Rosa. Olá, meus queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, nos vendo. E é com muita alegria que estamos aqui para mais um bate-papo da Corrente de Orações, o bate-papo das quintas-feiras. E, embora outubro esteja já caminhando para o final, ainda estamos em outubro e achamos oportuno tratar de um assunto de suma importância para a nossa saúde, principalmente a saúde das mulheres, que é o Outubro Rosa. Hoje, não há ninguém, eu acredito, na face da Terra, que não tenha ouvido falar em Outubro Rosa, mas isso é bem recente. Então, eu gostaria de começar falando um breve histórico sobre de onde surgiu o Outubro Rosa. Essa campanha surgiu nos Estados Unidos, uma corrida, né, em 1990, chamada Corrida para a Cura, patrocinada pela Fundação Susan G. Komen, não sei como é que pronuncia, mas essa fundação, né, que trata faz um trabalho com as mulheres na prevenção e no tratamento do câncer de mama. Então, essa fundação patrocinou uma corrida e nessa corrida foram distribuídos lacinhos cor-de-rosa para os corredores. E então, com o passar do tempo, essa campanha foi se espalhando em vários lugares nos Estados Unidos, até que se institucionalizou o outubro como sendo o Outubro Rosa, né, o mês da prevenção do câncer de mama. E essa campanha foi se espalhando pelo mundo. Aqui no Brasil, ela chegou em 2002, com a iluminação em rosa do obelisco do Ibirapuera, né, do obelisco muito conhecido, né, um ponto muito conhecido de São Paulo, da cidade de São Paulo. E em 2002 teve essa iluminação para chamar atenção ao Outubro Rosa. E depois disso, a campanha foi ficando devagar, até que em 2008 que ela tomou mais corpo. Então, teve a iluminação aqui no Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, em várias cidades do Brasil, os pontos mais conhecidos ficaram iluminados com luz rosa, e foi aí que a campanha tomou corpo, várias instituições começaram a fazer, apresentar seus trabalhos, seus comentários, a campanha foi muito difundida. Mas, afinal de contas, qual é o objetivo dessa campanha? O objetivo é a prevenção do câncer de mama, porque hoje
nós temos um quantitativo muito grande de mulheres sendo atingidas por essa enfermidade, inclusive um número muito alto de óbitos que poderiam ser evitados com a prevenção, e a prevenção é uma coisa muito simples. Há mulheres que todos os anos vão à ginecologista e fazem o exame preventivo, né? E na própria ginecologista ela faz o exame do toque, mas não é necessário ir a uma médica para fazer o exame. Então, essa campanha, ela mostra, ela ensina as mulheres a fazer, tocando o próprio corpo, a fazer o autoexame. Hoje mesmo eu falei, deixa eu fazer o autoexame, porque eu vou lá no bate-papo falar da prevenção do outubro rosa, o outubro está acabando, e eu ainda não fiz o meu autoexame, né? A gente, eu me lembrei até de uma passagem do Gandhi, que um garotinho, a mãe levou um garotinho dizendo, meu filho não quer comer tal coisa, eu não lembro se é assim a história, o Gandhi volta daqui a uma semana. Aí, depois de uma semana, ele foi lá e falou, meu filho, você precisa comer, porque faz bem para a saúde. E a mãe, mas foi por causa disso, por que você já não disse a semana passada? Ele falou, porque eu também não comia. Como é que eu vou falar para o teu filho fazer uma coisa que eu não faço? Então, durante a semana, eu comi isso daí para poder ter moral para falar com o teu filho comer. Então, é mais ou menos assim, eu falei, eu chego aqui, falo da prevenção, e não faço a prevenção, meu Deus. Então, graças a Deus, está tudo em ordem. O exame ele é muito simples. Se a gente digitar no Google, né, autoexame, né, das mamas, a gente vai ver uma infinidade de vídeos, de dicas, de artigos ensinando no passo a passo, e eu garanto que é muito simples. Então, é uma coisa tão simples, e muitas mulheres que estão morrendo por conta do câncer de mama poderiam estar bem se tivesse detectado a tempo, buscado ajuda médica a tempo, e elas estariam, né, quiçá, entre nós, aí sem ter ido a óbito ou sem ter amargado o sofrimento que causa uma doença, porque é um tratamento muito doloroso, é um tratamento muito custoso. Então, da campanha em si, eu tinha isso para falar, e eu separei aqui um artigo editado, né, no site da Rádio Boa Nova, que fala sobre o câncer de mama na visão espírita, que, na verdade, o assunto câncer, enfermidade em si, fica tudo no mesmo pacote, né? Não existe uma receita de bolo dizendo que a mulher que tem câncer de mama é porque fez isso ou fez aquilo na encarnação passada. Não só para o câncer, como para qualquer outra enfermidade ou para qualquer outra situação, não existe esse negócio da doutrina espírita que você está passando isso, você está cego hoje porque você furou o olho de alguém, você está com câncer de mama hoje porque você decepou alguém lá no passado, né? Os seios de uma mulher no passado, ou você está com assim porque você se matou dessa forma. Não existe. Não existe um padrão, porque cada caso é um caso, nós somos espíritos imortais, e cada espírito imortal tem a sua situação muito particular, e de acordo com as peculiaridades de cada caso, a pessoa vem a ter uma predisposição a sofrer isso ou sofrer aquilo. Mas o câncer, assim como qualquer outra enfermidade, ele não é doença, ele é cura. Porque toda doença, toda enfermidade, é a gente botar para fora a enfermidade que a gente traz no perispírito. A enfermidade que a gente produz com nossos próprios pensamentos, com nossos sentimentos, com nossas palavras malsãs, nossas atitudes ruins. Isso é que provoca as nossas doenças. Então,
na verdade, quando o nosso corpo adoece, ele está dando um sinal para a gente. Olha só, você tem alguma coisa na tua vida que você precisa melhorar, que você precisa trabalhar, né? Então, a gente não fica doente e não deve, porque tem obrigatoriedade de ficar doente, e a gente não deve se conformar, falar, bom, Deus mandou a doença, então deixa eu ficar doente para eu pagar a vida passada, o que eu fiz, para eu expurgar os meus pecados. Não. A gente deve sim ter resignação e aceitação, mas a resignação não implica que eu não vou fazer nada, porque é na saúde que a gente tem força para trabalhar, para produzir o bem. Então, se me vem uma enfermidade, eu produzi essa enfermidade por algum motivo lá no passado ou mesmo nessa vida presente. Mas deixa eu buscar minha cura tanto do corpo como do espírito. Deixa eu curar essa causa para que eu não venha a adoecer mais e deixa eu curar o meu corpo para que um corpo saudável, eu possa produzir, eu possa fazer muito bem. Porque nós, adoecidos, temos menos condições de praticar o bem do que saudáveis. Então, Deus é saúde. Se a gente for ver lá a obra de Joana de Ângeles a respeito, a obra de André Luiz a respeito, todos esses espíritos que vêm nos auxiliar com os seus escritos, eles nos incentivam à saúde, a pensamento de saúde, a cura do corpo. Então, vamos nos cuidar, nós, mulheres, agora falando especificamente para nós, mulheres, vamos fazer o autoexame, vamos à médica, vamos fazer os preventivos, vamos cuidar do nosso corpo, para que nós tenhamos saúde. E se vier a ser detectado um câncer ou algum problema, vamos curar, tratar, buscar a cura. E buscar a cura do corpo, mas também da alma. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 5, ele trata de cuidar do corpo e do espírito. E eu vou, para encerrar essa parte do bate-papo, eu vou ler o início, o primeiro e o último parágrafo desse item, que é uma reflexão muito importante com a questão da nossa saúde física e da nossa saúde espiritual. Esse item foi ditado pelo espírito protetor em Paris em 1863. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Então, é bem no caminho daquela reflexão que eu acabei de dizer, né, sobre o site da Rádio Boa Nova, de que a gente deve sempre buscar cura, a gente deve correr atrás da cura. Não vamos nos conformar com a doença e cruzar os nossos braços, porque Deus nos deu um corpo para que a gente faça do nosso corpo um instrumento para a nossa evolução, para nosso crescimento. E esse instrumento, se ele funciona bem, ele vai agir melhor. Então, para que a gente tenha realmente produtividade na nossa vida, é muito importante buscar a saúde do nosso corpo. E para encerrar, vamos então para o último parágrafo. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhe são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus.
Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido o é, pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Então, a gente não deve castigar o nosso corpo, deixar que a doença consuma o nosso corpo sem fazer nada, porque o nosso objetivo é o crescimento do espírito. Então, o meu espírito é que eu tenho que dobrar, é que eu tenho que calar nos momentos de exaltação, de agitação, nos momentos de desequilíbrio. É o espírito que tem que ser tolhido e não o corpo. O corpo tem que ter saúde, o corpo tem que estar vigoroso, o corpo tem que ser muito bem cuidado para que a alma tenha mais condições de crescer, de evoluir, de progredir. O que eu tinha a falar para vocês era isso. Anotei muito mais coisa, anotei até umas questões de estatística, mas a gente vai falando, vai se empolgando e acaba ficando algumas coisas. Mas é tudo que a gente acha fácil na internet. Eu acredito que o recado principal é esse: vamos nos cuidar, cuidar do nosso corpo, e ao lado do cuidado que a gente deve ter também com o nosso espírito. Muito obrigada. Você falou umas coisas assim interessantes, né? Que de trabalhar no bem, continuar perseverando, porque ainda ontem eu estava lendo, acho que foi uma leitura do meu evangelho, que vinha assim, que se a justiça divina te procurar, né? A lei da causa e efeito, a justiça divina te procurar para cobrar alguma coisa e encontrar você trabalhando, fazendo bem, ela não vai nem atuar, ela vai até minimizar aquela cobrança, né? Interessante, ontem mesmo a gente estava comentando sobre isso. E a gente vê também esse lance do comportamento, né? A ciência fala que o câncer, o fator de predominância é o comportamento humano, é o tabagismo, é o abuso do álcool, a falta de cuidado do corpo com alimentação, a pessoa não come coisas saudáveis, né? O sedentarismo. A ciência diz que em cada 5 casos, 4 pessoas é motivo de aumentar a incidência da morte por causa desses maus comportamentos, né? E menos de 5% é o fator hereditário, né? Então, é uma enfermidade, vamos dizer assim, kármica, porque a gente está submetido a um mecanismo de causa e efeito, né? Por exemplo, se você fuma demais, sabe que não faz bem, que causa câncer no pulmão. Se você bebe demais, né? Bebe muito, dá câncer no estômago. Se você é muito sedentário e outras coisas, né? Você sabe que é uma predisposição para desenvolver o câncer. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes também tem gente que diz assim, fumou a vida inteira, está com 90 anos, não tem nada aqui. Aí nasce uma criança jovem, né? Tem 1 ano, 2 anos, já nasceu com câncer no pulmão. Então, é assim, a gente maltrata e faz uma impregnação tóxica no nosso perispírito, né? Então, a gente tem que cuidar, porque é a harmonia que vai trazer aí a saúde, né? O corpo físico, ele reflete muito o corpo espiritual. Se você intoxica ele, e nessa vida você tem um corpo físico saudável, aguentou bem, fumou, né, sei lá, 80 anos, 70 anos e não teve nada, alguma consequência vai ter, porque ninguém é um gênio, né? Alguma consequência vai ter. Então, eu vejo assim,
uma criança com 1 ano. Tem alguns casos que a gente sabe, né, que uma mãe, eu acho que uma mãe aqui nos Estados Unidos teve 3 filhos, um filho e depois teve 2 meninas gêmeas. Com 4 anos, as 2 foram diagnosticadas com câncer. E ela ficou desesperada, né? Então, por que que uma criança de 4 anos está com câncer, com metástase, com tudo, né? Assim, uma mãe saudável, alimentação saudável, aí o que que se explica? A gente tem que ver esse lado espiritual, essa consequência que chega por causa do nosso mau comportamento, os nossos mau hábitos, né? Então, a gente tem que ter esse olhar também, né, Laurinha? Porque, como você falou muito bem, às vezes a doença vem para um bem, né? É um remédio, é a cura, né? É a cura de um mal passado, de um mau comportamento. E tem também, como você falou também muito bem, os pensamentos, a pessoa muito depressiva, muito triste, ela impregna, né, as suas células com uma neurotoxina que o cérebro mesmo cria, e de repente você desarmonizado, seu pensamento desarmonizado, é tristeza, a reclamação constante é uma desarmonia, você desarmonia as suas células, elas vão aí crescer desordenada, desarmonizada também, que é o câncer, né? Na mitose, ela tem um crescimento desordenado, então nós temos que ter essa consciência. Quando a gente está achando muito ansioso, muito triste ou depressivo pelas notícias que estão aí, a gente tem que acordar. Acordar e ver que aquilo está fazendo mal para o nosso corpo físico, que vai atingir o perispírito, né? Então, adorei. Você É, falou vários pontos assim, muito importantes, Laurinha, porque é uma coisa que é meio que interligado, não é, Laurinha? É tudo interligado, é o pensamento, mau comportamento, hábitos. Então, a gente tem que encontrar em tudo isso aí uma harmonia, um equilíbrio. É difícil? É, mas a gente, às vezes, o silêncio, né? Você não sabe o que fazer, eu estou ansiosa, silencia, não pensa mais em nada, faz uma prece, respira fundo e faz essa conexão com a espiritualidade para ver o que que eles orientam, porque a gente ouve, né? A gente ouve, por intuição, nosso mentor. É a melhor coisa do que. se o pensamento gera doença, a prece é um dos instrumentos que gera saúde É o física, remédio, mental, espiritual, o santo remédio para é tudo um que a gente santo vem sempre remédio. falando. E é o que É, você disse, né? A, a cura, né? A doença é gerada pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, e isso é cientificamente comprovado. A medicina hoje se preocupa, quando qualquer médico que a gente pode ir ou para uma ginecologista, ou para um oftalmologista, ou para um dentista, onde a gente vai, na hora da anamnese, tem uma perguntinha sobre o nosso estado, se a gente está estressado, se a gente está cansado, se a gente está chateado, porque tudo isso é levado em conta na questão da cura, na questão da saúde. Antigamente, os exatamente. médicos só queriam saber, né, pelo menos aqui no Ocidente, né, os médicos só queriam saber onde doía, onde dói, onde incomoda, onde está doendo. Agora não. Agora, você passou por algum estresse, qualquer médico, você passou por algum estresse, você passou por um aborrecimento, então já essa coisa já está bem Já na está bem, prática da medicina hoje, né? Bem é, sedimentada na prática, tá né? bem E claro, é né, isso, Laurinha? Não, e cuidar assim, da como nossa cabeça. e o André Luiz, eu separei até uma frasezinha que ele fala assim: a terra não é prisão de sofrimentos eternos, é uma escola abençoada das almas. Porque nós todos, eu acho que não tem ninguém que não fique estressado, que não fique triste um pouquinho ou muito, né? Que não tenha um mau comportamento de vez em quando, numa comida exagerada. Eu acho que a gente, todo mundo no planeta de provas e expiações, está no mesmo barco. Mas é como o André Luiz fala, a gente não é nós não estamos presos aqui no sofrimento eterno, a gente está numa escola para nós todos melhorarmos,
sabendo dessas coisas, a gente vai procurar ter um pensamento melhor, comer melhor, né? Não ser tão sedentário, né? A gente pode andar, fazer exercício em casa mesmo, ou dando uma caminhada simples na rua. Então, a gente tem meios de como ir se harmonizando e cuidando da gente, né? Cuidando do nosso corpo físico. A gente, como você falou, a gente tem que cuidar do nosso corpo físico e cobrar do nosso espírito pensamentos positivos e se manter ali, né? Educado, vamos dizer assim, É até isso nos aí, nossos é isso aí. pensamentos. Essa semana eu ouvi numa palestra que a gente não vem para a encarnação com um passaporte turístico, a gente vem com uma carteira de trabalho. Ótimo. Ai, que Então, beleza! né? Então, a gente não vem aqui para passear, para fazer o que quer, para comer o que quer, para falar o que quer, não. A gente vem para trabalhar. E trabalhar não é só bater o ponto lá no nosso emprego para ganhar o dinheirinho no final do mês. É trabalhar nossa emoção, trabalhar nosso sentimento, trabalhar nosso relacionamento com as pessoas, né? Trabalhar o perdão, trabalhar a harmonia, trabalhar o silêncio, né? A gente tem falado tanto na questão de silenciar, né? Como o próprio Evangelho diz, né? Que a caridade é saber silenciar enquanto um fala mais todo. Então, no momento de silenciar, então tudo isso é trabalho. Então, a gente está com essa carteira de trabalho assinada para a gente produzir. Vamos produzir o que é de melhor, porque o nosso corpo, Excelente. o nosso espírito vai evoluir, vai crescer, vai melhorar, e o corpo agradece. Muito Né? bom, adorei esse lance da carteira de trabalho. Não vou mais falar agora passaporte, vou falar carteira de trabalho. Muito bom, muito interessante, muito legal. É. Então, depois desse nosso bate-papo gostoso, né? Instrutivo também, alegre, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por mais esta oportunidade, dessa troca, agradecer pelo amparo da espiritualidade e vamos rogar por todos aqueles que estão à nossa volta, rogar pelos operários da paz, rogar pela paz no mundo, pela saúde no mundo, que possamos, Senhor, elevar o padrão vibratório de nossas mentes, a fim de que consigamos ter paz e saúde na nossa vida. Que Jesus abençoe e ampare a todos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus.